e ainda no dedilhar dos instrumentos, mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedeis, vai cantar o salmista. Meus irmãos, é algo que nós precisamos trazer também em nossos corações, desejar que o Senhor, a cada dia, Ele possa nos mostrar, a cada um de nós, a sua bondade. E eu tenho certeza que você tem percebido essa bondade de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você tem percebido na sua vida a salvação dEle. Porque se você não tem percebido, você que está aqui, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, é porque você não tem olhado para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós olharmos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos enxergar a bondade de Deus, nós vamos enxergar a sua misericórdia, nós vamos enxergar a salvação que vem somente dEle. E uma vez que nós enxergamos a bondade e a salvação de Deus, nós precisamos viver o quê? Uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida segundo o seu coração, uma vida segundo o seu amor e a sua misericórdia para com cada um de nós. E nós experimentamos isso a cada dia. E aí, cada vez que nós abrimos o nosso coração, nós experimentamos em nossas vidas o seu amor misericordioso. Irmãos, o Senhor sempre nos mostra a sua bondade e Ele nos concede a sua salvação. Mas infelizmente muitas vezes nós não queremos nos converter, nós não queremos ouvir a sua voz, porque para que nós possamos viver uma vida santa, uma vida segundo o coração dEle, nós precisamos nos converter, nós precisamos olhar para dentro de nós, percebermos os nossos pecados, percebermos as nossas limitações, mas não olhar com um olhar simplesmente de autocondenação. Não, nós não podemos nos condenar de forma alguma, mas nós precisamos olhar com um olhar de amor. O amor de Deus nos visitou e derramou sobre os nossos corações e sobre o nosso interior. Nós precisamos, meus irmãos, realmente experimentar esta graça. Vejam o que nos fala a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje, ela é do livro de Amós, que vai começar desta forma: naqueles dias disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós, vidente: sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Meus irmãos, você percebe aqui que Amazias, sacerdote de Betel, ou seja, ele fazia parte do povo de Israel. Ele simplesmente, o povo de Israel, ele estava vivendo uma vida errada, uma vida distante do amor de Deus, da misericórdia de Deus. O povo de Israel havia tirado o olhar do Senhor, infelizmente por causa do rei daquela época, né? E Amazias, ele faz o que? Ele fala para o profeta Amós que ele não profetize sobre Israel. E ele fala bem assim, Amós respondeu Amós a Amazias dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Israel estava vivendo com o coração longe do Senhor, e aquele sacerdote que era sacerdote de Israel, ele não queria que Amazias profetizasse, porque Amazias não queria que Amós profetizasse. Por que ele não queria que Amós profetizasse sobre o povo de Israel? Porque eles queriam viver no erro, eles queriam viver no pecado. Eles não queriam mais voltar os seus corações para o Deus da vida, para o Deus que havia tirado eles da escravidão. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós não queremos nos converter, o que nós fazemos?
nós logo começamos a apedrejar os profetas que é enviado por Deus. Logo nós queremos apedrejar aquelas pessoas que nos convidam à conversão, a uma mudança de vida. Mas veja que Deus, Ele é tão amoroso, Ele é tão misericordioso, um Deus que não abandona o seu povo, que mesmo na incredulidade do seu povo, mesmo o povo não querendo voltar o seu coração para Ele, para o Senhor, e mesmo o povo querendo viver no pecado, Deus não desiste desse povo. Deus envia um profeta para que aquele profeta profetize, para ver se aquele povo se converte. Meu irmão, a liturgia de hoje nos convida também nós a olharmos para nós, olharmos para dentro do nosso coração, percebermos os nossos pecados, nossos erros, e trilhar um caminho de santidade, um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida. Porque muitas vezes nós ficamos mais, Padre, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus nos perdoa, sim. E nós ouvimos isso no refrão do Salmo: Deus é amor, sim, Deus é misericórdia, sim, mas Deus também é justiça. E Ele nos convida a uma conversão, Ele nos convida a uma mudança de vida, Ele nos convida a viver uma vida de santidade segundo o seu coração, para que nós possamos a cada dia, meus irmãos, experimentar a misericórdia dEle em nossas vidas. Meus irmãos, vejo que a atitude de Amós, ela é uma atitude exemplar de profeta. Ele ouve e responde ao chamado do Senhor. Ele deixa tudo o que fazia antes para responder aos apelos de Deus. Vai com simplicidade e nem quer assumir o nome de profeta. É o que nós acabamos de ouvir, mas apenas o papel de profeta. Por isso, Amós, ele vai com simplicidade, com firmeza e coragem. Meus irmãos, a humildade de Amós não é sinal de fraqueza, de forma alguma, e sim um sinal de obediência a Deus, conversão, santidade. Foi isso que Amós foi anunciar ao povo de Israel. E se o povo de Israel não quisesse se converter, iria morrer. Mas iria morrer por causa da sua incredulidade, não porque o Deus ao qual enviou Amós, ele é um Deus carrasco. Não, pelo contrário, é um Deus amoroso, um Deus que não desiste, um Deus que vai persistindo conosco, que vai nos convidando a uma vida de conversão, a uma vida de mudança de vida, que vai nos convidando a uma vida de santidade. Mas nós precisamos, meus irmãos, a partir do anúncio da palavra de Deus, viver aquilo que é a vontade do Senhor, viver aquilo que Deus tem a realizar em nossos corações. Irmãos, a nossa busca primeira, ela precisa ser a busca da perfeição e da santidade. E isso só encontramos em quem? Em Cristo Jesus. Sozinho nós não somos capazes de encontrar esse caminho de perfeição, esse caminho de santidade. É exatamente isso que nos fala e nós encontramos nessa segunda leitura de hoje, que vai dizer bem assim, a segunda leitura de São Paulo aos Efésios: bendito sejais Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue nós somos libertados, nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência, e nos fez conhecer o mistério de sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido,
e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Vocês perceberam que é exatamente essa a missão de nosso Senhor Jesus Cristo? Nos convida a uma conversão, nos convida a uma mudança de vida, nos convida a uma vida de santidade. Daqui a pouco eu vou reler para vocês também o Evangelho de hoje, aonde exatamente nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz o quê? Ele envia os seus discípulos. Já vou até ler para vocês, que vai dizer bem assim: naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e que não levasse 2 túnicas. Quando Jesus ele envia os seus discípulos para anunciar a boa nova do reino, ele envia 2 a 2, dar-lhe autoridade sobre os espíritos ruins, para que aqueles discípulos expulsassem todo o mal que impedia do povo se converter, que impedia do povo fazer uma experiência do amor e da bondade de Deus. Mas também Jesus ele pede para os discípulos renúncia, porque no discipulado de Jesus, no anúncio do reino dos céus, nós não podemos estar apegados a nada. Nós não podemos ser apegados às coisas deste mundo. Nós não podemos ser apegados às pessoas deste mundo, não. Porque quando nós nos apegamos às coisas deste mundo, o nosso olhar se fixa nas coisas deste mundo, e nós não conseguimos trilhar um caminho de santidade, nós não conseguimos trilhar um caminho de conversão. Nós precisamos estar com o nosso olhar em Cristo Jesus, porque quando nós olhamos para Ele, meus irmãos, nós realmente vivemos uma vida de conversão, realmente nós trilhamos um caminho de santidade, e é isso que Deus deseja para cada um de nós, é isso que Deus quer para cada um de nós, uma vida de renúncia. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, não quiserem vocês escutar, quando sairdes, sacudir a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Nós que muitas vezes fazemos uma experiência com Deus, nos colocamos como profetas. Lembra da história de Amós? Amós não desanimou, Amós não deixou se intimidar pelo sacerdote Amazias, não. Amós simplesmente ele narrou aquilo quem ele era. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. E aí ele falou a sua profissão que ele fazia, mas ele não arredou o pé daquilo que era a ordem de Deus para ele, anunciar a conversão ao povo de Israel. Agora, se o povo não quisesse se converter, é aquilo que Jesus fala aqui no Evangelho de hoje: sacudir a poeira. E não tenha medo de seguir em frente. Não é você desistir das pessoas. Você anunciou, você levou a boa nova, mas se a pessoa não quer, meu irmão, nós não podemos obrigá-las. Deus ele não nos obrigou a permanecermos no seu caminho, não. Pelo amor de Deus, pai, mãe, não seja chato com os seus filhos. Quando eles não quiserem vir para a igreja, vocês precisam dar o seu testemunho de vida, para que eles vejam o seu verdadeiro testemunho de vida. Eles não podem ir para a igreja obrigados, não. Eles precisam ir pela igreja porque eles foram conquistados por nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram conquistados por Deus. E essa conquista só acontecerá a partir do nosso testemunho de santidade, a partir da nossa busca, a partir do nosso desejo de Deus. Então não adianta nós obrigarmos as pessoas a se converterem, não. Não seja um cristão chato, não seja aquelas pessoas que ficam aí pelas ruas, chatas, que muitas vezes não conseguem testemunhar o próprio amor de Deus na sua vida e ficam por aí falando bobagem. Porque senão o que vai convencer as pessoas do amor de Deus, meu irmão, minha irmã, é o nosso testemunho.
E um verdadeiro profeta, ele dá testemunho do amor de Deus, ele dá testemunho da misericórdia de Deus, ele dá testemunho da bondade de Deus. Aquele que realmente foi chamado e aquele que experimentou o amor de Deus, as pessoas vão olhar para elas, por mais incrédulas que essas pessoas sejam, as pessoas vão sentir o amor de Deus nela. Então não precisa você se tornar um cristão chato, porque um cristão chato não convence. Um cristão chato não leva as pessoas à conversão, não leva, de forma alguma, pelo contrário, afasta as pessoas de Deus. As pessoas não vão querer vir para a igreja, porque você é tão chato, que muitas vezes as pessoas não vão desejar querer estar. Mas se você é uma pessoa agradável, se você é uma pessoa que vive Deus na sua vida, trilha esse caminho de santidade, você verá a graça de Deus sendo derramada, porque Deus deu autoridade a cada um de nós. Quando Ele envia os 12, Ele envia eu, Ele envia você, Ele envia a igreja, porque 12 significa totalidade. Então, se nós vivemos essa verdadeira conversão, as pessoas irão se converter pelo nosso testemunho de vida. Mas se nem com o nosso testemunho de vida, meus irmãos, elas não quiserem se converter, aí não tem como você querer obrigá-las, de forma alguma. E continua o evangelho de hoje, para nós encerrarmos. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosas doentes, ungindo-os com óleo. Esse é o nosso papel, o papel de alguém que foi experimentado no amor, que foi experimentado na bondade, o papel de alguém que trilha um caminho de santidade. Mas não é uma santidade desencarnada não, viu? É uma santidade autêntica, é uma santidade verdadeira. E quando nós experimentamos este amor de Deus, nós experimentamos essa santidade, uma santidade de vida, como o Padre acabou de vos falar, que as pessoas vão olhar e desejar querer também ser de Deus. Essa é a nossa missão, testemunhar para o mundo o amor de Deus, testemunhar para o mundo a misericórdia de Deus. Se nós entendermos isso, meus queridos, vocês verão a graça de Deus acontecer no mundo por meio do seu testemunho. A começar dentro da sua casa, a começar dentro do seu lar, você verá as bênçãos de Deus sendo derramada por meio do seu testemunho, por meio da sua entrega, porque você não permaneceu no erro, você não permaneceu no pecado como o povo de Israel, mas que você realmente, uma vez recebendo o anúncio do Evangelho na sua vida, você desejou no seu coração trilhar um caminho de santidade, ser santo. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, viver uma santidade de vida. Esta é a nossa primeira vocação, esse é o nosso primeiro chamado, a vida à santidade. Deus não nos chamou para o erro, Deus não nos chamou para o pecado, Deus nos chamou para vivermos uma vida santa, segundo o seu coração. E o mundo, infelizmente, quer tirar isso de nós, mas nós, como homens, e vocês mulheres, como mulheres de Deus, vão testemunhar esse amor de Deus para o mundo, e não vai deixar o mundo tirar dos vossos corações o amor, a graça de Deus que foi derramada em vossos corações, por meio da experiência primeira que você fez com este Deus maravilhoso. Que Deus nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, possa renovar o seu coração, possa renovar o seu interior, para que verdadeiramente você viva essa santidade de vida. Deus conta comigo, Deus conta com você, como Ele contou com Amós, como Ele contou com o apóstolo Paulo na segunda leitura, como Ele contou com os 12 no Evangelho de hoje. Ele conta com cada um de nós, para que nós possamos anunciar o seu amor, para que possamos anunciar o seu reino, trilhando esse caminho de santidade. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, para sempre seja louvado.